Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Boa noite, estamos começando mais um Que Queijo é Esse? Direto aqui da Queijaria em São Paulo. A minha convidada é a querida Maristela, companheira de revolução, direto de Itapetininga, Fazenda Santa Luzia. Temos bastante história junto já, vamos falar um pouco aqui sobre nossas viagens, os queijos, sobre mercado, sobre tudo. Tem bastante coisa legal para falar. Boa noite, Maristela. Boa noite, Fernando. Conta pra gente um pouco assim, onde está a Fazenda Santa Luzia? Fazenda Santa Luzia está a 165 quilômetros da Vila Madalena, aqui em Itapetininga. Itapetininga é sudoeste de São Paulo, indo para o Paraná. E a nossa fazenda está a 5 quilômetros da cidade. Tem um acesso bem fácil, né? Inclusive agora vocês estão já tem um tempinho que vocês estão com bistrô também, servindo. Agora é delicado. Depois que vocês resolveram começar a receber as pessoas, o povo não sai daí. Pois todo sábado a gente está aqui. Agora estamos fechados de novo, né? Vamos ver até quando é que isso aqui, até quando vai essa pandemia aqui. Mas a hora que der, quem puder ir visitar, é uma delícia. Conta um pouco do projeto, né, da Fazenda Santa Luzia. Conta um histórico lá do século passado, quando tudo começou, primeira queijaria artesanal do estado de São Paulo. Somos nós a primeira queijaria artesanal do estado de São Paulo, em 1997, no século passado, é isso aí. A fazenda é bem mais antiga, né? Eu cheguei aqui em 97... Bom, a fazenda é do meu sogro, né, que é de origem alemã, que era industrial e fazia peças para a Volkswagen em São Paulo. E o sonho dele sempre foi se restabelecer novamente na zona rural, porque ele vinha de uma família leiteira da Alemanha. Então, depois dele ganhar muito dinheiro com peças para a Volkswagen, ele comprou uma fazenda em Capão Bonito, e essa aqui em Itapetininga, que ele fez nos moldes de um Bauernhof alemão, de uma fazenda alemã. A Fazenda Santa Luzia é fazenda modelo, e quando foi construída, começou na década de 70, era um modelo assim na região de uma granja leiteira, se fala, né? Então ele trouxe o gado cimental para cá, é um dos pioneiros também do gado cimental leiteiro, de linhagem leiteira. E depois o Márcio, meu marido, que é médico veterinário, ele melhorou ainda mais a raça leiteira. E quando eu vim para cá em 97, eu sabia que tinha leite, e eu cheguei aqui em julho de 97, em setembro fui fazer o meu primeiro curso de queijo, e já em dezembro já estava fazendo queijo para vender. O queijo que todo mundo faz no começo, o frescal, daí começou com o maturadinho, o curadinho, e assim foi, né? Então, de 97 até a Revolução Queijeira, 2013, foi um caminho muito árduo. Eu sempre falo que nós, como pioneiros, chegamos com a língua. Então, a gente hoje está com a língua para fora de tanto que a gente fez de abrir caminhos, né? De introduzir uma coisa nova aqui no Brasil, que era o queijo de casca rústica. O brasileiro não conhecia o queijo de casca rústica, ele conhecia o queijo embalado no vácuo, ou então o máximo era aquele queijo mineiro que vinha com uma casquinha levemente amareladinha. Mas não existia aquele queijo com mofo que a gente via na Europa e que a gente começou a produzir aqui. Então foi um caminho árduo para ensinar o público consumidor. Alguns já conheciam, porque tinham viajado, que tinham visto esses queijos fora, e os outros a gente precisava ensinar o que era esse queijo, que tinha uma casca rústica, ou que a gente era obrigado a colocar no vácuo, né? Então ele criava toda aquela casca, estava lindo de morrer, daí você precisava pôr no vácuo, porque era assim que tinha de ser comercializado. Quando a gente se conheceu em 2013, né, quando eu visitei vocês aí em Itapetininga, os queijos estavam realmente todos no vácuo, os queijos todos muito gostosos. A gente começou a conversar e eu olhava e falava, mas por que tudo isso? Eu falava, é o jeito que eu tenho que trabalhar, é o padrão que é colocado. E aí a gente olhei aquele seu queijo, o parmesão, né, que hoje é o castanho, que virou castanho nessa época. E eu olhava o queijo e falava, mas parmesão, Marisa, mas ela falava, mas ninguém quer comprar o meu parmesão. Aqui em Itapetininga, por exemplo, o queijo já está com essa cor caramelo, já tem 3 anos. E aí conta aquela história, né? Quer dizer, que o pessoal não conseguia nem... O sabor dele, as pessoas não reconheciam como um queijo. Não, porque ele estava super maturado, e a gente punha no supermercado e já tinha uma cor que já estava mais para castanho. E também dentro ele estava esfarelando, né? Era cristais de tirosina. E o itapetiningano comia e dizia que tinha areia dentro. Eu falei, nossa, mas será que tem areia dentro do será que ele comprou sal com areia? Não, eram os cristais, né? Do grana. E então eles devolviam o queijo. Daí devolviam, e aí que você chegou aqui em 2013 e viu nossa câmara cheia de queijo de 2, 3 anos aqui, que era o parmesão. Parmesão, porque
nós éramos obrigados a dar os nomes que existiam numa lista. Existe uma lista, até hoje ainda existe a lista, e você tem de dar os nomes que estão encaixados dentro dessa lista do Ministério da Agricultura. Você não podia inventar. E aí, quando a gente começou em 2013, não, Fernando, eu falei, vou te mandar o parmesão, mas você falou castanho. Eu falei, você que deu o nome pro castanho. Daí ele ficou castanho. E nós também, pioneiros, somos os primeiros a dar nomes diferentes aos queijos. Porque isso, até hoje, é fora da lei. Você não pode dar um nome que você quiser. E todos os nossos queijos têm apelidos, né, que a gente deu. Mas oficialmente eles têm de ter um nome oficial. No Giramundo, na realidade, a gente pintava com uma resina meio plástica e eu mandei para você. E daí você falou, não, meus clientes não vão querer isso. Eu falei, mas e aí, Fernando? Daí eu falei assim, vamos descobrir alguma coisa. Daí que eu peguei a beterraba desidratada e pintei ele vermelho. E Giramundo, que ele girou o mundo. É o Márcio que deu esse nome. Ele veio da Holanda para Portugal, veio para Minas e depois chegou aqui em Itapetininga. Então ele girou o mundo e chegou até aqui. E a gente começou a inventar o tropeiro e começar a dar um monte de nomes, né? Nós desbravamos o caminho, eu sempre falo com os queijeiros jovens, que a gente preparou tudo para eles. Então os queijeiros de 3, 4 anos para cá encontraram o cenário pronto para eles chegarem e dançarem e fazerem a apresentação deles. Mas quem montou todo aquele palco lá, ó, com parafuso, com prego e com martelada, fomos nós, viu? Foi difícil o caminho. Eu tinha, assim, ideias que a gente via, coisas, viajava, via, e eu tinha vontade de pôr a criatividade, mas o que adiantava? Você tinha de ir lá em vácuo, mandar para o supermercado, que não existia loja, a primeira loja de queijos especiais que foi a sua, não existia outra loja. Então, para você se adequar ao supermercado e às pessoas, né? Eu lembro de gente pegar meu queijo e falar, nossa, mas que estranho, essa casca, que era aquela coisa higienista, que o queijo tinha de ser amarelinho, sem nenhuma marquinha, todo limpinho, né? Então a gente não tinha espaço, a gente não sabia que existiam alguns poucos clientes que vinham aqui. Gente que tinha viajado, nossa, esse tipo de queijo, eu só vi na Europa, não sei o quê. Então eram poucos, mas não tinha uma quantidade. E quando você abriu a queijaria, o povo chegou e ele começou a encontrar coisas que eram feitas aqui no Brasil. Então deu pra gente rodar a baiana, né? A Maristela participou da primeira feira, saiu daqui 2014, um ano de queijaria. Ela ficou, acho que, de cama umas 2 semanas de tanto assédio. Fiquei mal. Tanto assédio. Fazia fila, Fernanda. Começaram a comer migalha. Na feira tinha 4, 5 barracas. O Guilherme vendeu, acho que em 1 hora ele vendeu todos os queijos dele. E eu fui muito... Você falou, não, você vai conversar com o pessoal. Fui eu e uma amiga minha. Eu montei, pus umas vaquinhas, fiz toda uma decoração. Sentei lá, acho que 9 horas da manhã. Eu saí às 5 da tarde. Eu não fui ao banheiro. 1 hora só eu vi minha mãe me apertando, me trouxe uma coisa para eu comer na boca e eu falava, eu não estou aguentando mais. Daí eu enchi um saco, não era com cartão, era com dinheiro, não tinha muito cartão. Daí eu não conseguia nem organizar, eu dei um saco para o meu pai e falei, pai, vai contar esse dinheiro lá, vai ver o que tem lá no carro. E era gente fazendo fila. Daí uns reclamando que não tinha mais queijo e comendo as migalhas dos queijos, pegando a decoração. Foi um tsunami, porque eu fui a única que tinha queijo suficiente para vender lá. Olha, foi uma loucura aquilo. Fiquei 2 semanas depois para encontrar o meu equilíbrio novamente. Vamos falar do Dionísio agora, né? Porque vou só fazer o Super Dionísio, que é famosíssimo. E eu olhava para o frescal da Maristela e falava, nossa, que frescal é esse? A gente trabalha com queijo maturado e precisa fazer alguma coisa. Agora, você segue, conta o resto da história do Dionísio. Olha, eu acho que dos queijos que a gente tem mais ligação, nós aqui, Queijo com Arte Fazenda. Aliás, o Instagram é Queijo com Arte, tá? Fazenda Santa Luzia é só da Fazenda. Mas é porque estavam perguntando aqui, então o queijo está no Queijo com Arte e a Fazenda está na Fazenda Santa Luzia. Então a gente tem 2 Instagram. O que aconteceu com esse queijo? A gente fazia um frescal e a gente percebia que o frescal, quando não vendia, a gente pega de volta o frescal, né? O supermercado pede 50, vendia 40 e devolvia os 10 para a gente. E a gente guardava aqui na geladeira e o queijo já passado da validade, ele virava um creme, um requeijão.
e o mate, a gente come no café da manhã, e a gente pensou assim, nossa, esse queijo fica super macio por dentro, era um creme, o que nós vamos fazer com esse queijo? Dá para ter um montão de ideias, né? E aí eu sempre vi queijos que eram lavados em bebida, em vinho, em outras bebidas, conhaque na França. Eu falei assim, eu vou pegar esse queijo aqui e vou lavar ele no vinho, e vamos ver como ele fica. Nem falei nada pro Fernando, lavei, fiz 3, deixei lá na câmara de maturação, para ver o que acontecia. Depois de 2 semanas, ficou um negócio preto, estranho, com um cheiro ruim. E eu falei assim, Mati, eu dou pro Demian era o meu Rottweiler aqui. Eu falei, aqui nada, eu vou mandar lá pro Fernando, ele gosta de umas coisas meio fedorentas, deixa eu mandar para ele. Daí eu te mandei 3, eu tenho foto deles até hoje, dos queijos que eu te mandei. Você falou assim, Maristela, faz para mim aí, 100, 200... Daí você queria 400 numa semana. E eu precisava adaptar as coisas para poder fazer. Eu não estava acostumada a fazer nessa quantidade. E daí era. Dionísio falou, põe Dionísio em cima do telhado. Porque a maturação dele é complicada, né? Demora um tempo. Foi o primeiro queijo de casca lavada, né? Foi o primeiro queijo casca lavada, assim, artesanal, que apareceu desse jeito. Você passou a fazer a lavagem com vinho e tudo mais. E o público enlouqueceu. E eu lembro bem dessa época, assim, que assim, o que você produzisse e vendesse, se fosse 2.000 peças por mês, venderia, né? Depois aí, como você falou, você foi virando referência, as pessoas foram fazendo, e aí muita gente começou a fazer outros. Mas o Dionísio, com certeza, é a mãe de todos os queijos de casca lavada artesanal. Que bonitinha a embalagem. Tem ele aí aberto? Vamos ver. Tem! Tá aqui. Ele não tá tão bonito como esse que tá na foto, porque aquele que está na foto tinha mais ou menos uns 2 meses de vida. Esse aqui só tem 1 mês, então ele não está tão molinho assim. Mas ele é essa casca bem rústica, meio crocantezinha. Eu deixo ela meio crocante, eu dou um choque frio nele no final para ele ficar meio crocante. E com uma casca florida, cheia de coisas, de informações. E uma massa por dentro. Maturado nas cavernas subterrâneas da Fazenda Santa Luzia. Sim, na caverna subterrânea. Ele é lavado mais ou menos umas 3 vezes, virado, e no final a gente dá um banho meio gelado para ele dar uma secada. Por isso que ele não tem aquela casca limbenta, casca lavada limbenta. E a gente dá uma secadinha nele. E é um queijo realmente para conhecer. Maristela é a nossa professora de francês, tradutora preferida. Já estivemos juntos na França, numa comitiva que estava Zé Mário, eu, Guilherme, Capim Canastro, Paulo. Foi uma delícia aquela viagem. Foi uma delícia e teve momentos assim esplendorosos de natureza, de degustação de queijo. Foi 2014 também, né? Foi demais, foi demais. Bordeaux, uma cidade linda, e os Pirineus, aquela beleza daqueles Pirineus e aqueles carneiros, foi demais. Nossa, esse queijo tá uma delícia, hein, Fernando? Modéstia à parte, hein? Seguinte, agora a gente vai para a parte final, que é o sem pensar. Eu pergunto, você sai respondendo sem pensar, do jeito que você gosta. Primeiro é assim, a gente já contou nossa história desde 2013, 2014, e quem é muito amigo, como a gente foi ficando, né, e já tivemos várias oportunidades, briga também, né? Quem é muito amigo também briga, né, Fernando? Pra ser amigo tem que brigar, né? A primeira pergunta é essa. Tem alguém no mundo do queijo que você já brigou mais do que comigo? Acho que não. Não, tem umas pessoas que eu não olho na cara. Eu briguei, a gente... Pra mim, eu sempre falo, Fernando, mas você brigou. Eu falei assim, o Fernando é que nem o irmão, sabe? Aquele que a gente briga e depois fica amigo de novo, e depois que sabe que tá no coração. Você tá no meu coração, Fernando, por mais que a gente brigue. É verdade, a gente sabe quanto a gente se gosta de verdade. Por isso que a gente tem umas briguinhas que é pra poder alimentar a relação de irmão. Segunda pergunta, cachorro ou gente? Cachorro. Eu tenho 36. Amo os cachorros. Amo de paixão. Terceira pergunta, pessoas que querem comprar o seu queijo, tá cheio de lojista aí, né, que quer comprar e revender e tudo mais. Quando a pessoa entra em contato com a Maristela, o que a pessoa não pode falar, que senão você já não quer nem mais falar com a pessoa? A pessoa não entra mais em contato com a Maristela. A Maristela pôs umas pessoas na frente, porque a Maristela fala coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Então, eu ponho umas pessoas que falam bonitinho. Eu já percebi que a gente precisa falar bonitinho, uma vozinha bonitinha. Aí eu falo um pouco direto e espanta. Não falo com mais ninguém. Então agora pode falar qualquer coisa, porque não é com você que fala mais, pode falar qualquer coisa. Né? Se você faz mussarela de búfala, de ovelha, se você faz o queijo brie, ou brie, ou se... Bom, as pessoas estão mais espertas hoje, né? Já não tem mais aquelas perguntas. Mas em feira, por exemplo, nas feiras, quando a gente faz, eu fico no caixa, só olhando para si,
E as meninas que falam, eu só ouço, eu faço assim, mas tô... Mas você acabou de falar, é resultado do que a gente chama aqui de revolução queijeira, né? Tem cada vez mais gente entendendo. É lógico que eu falo toda hora isso, que a gente brinca com o tema, ninguém está aqui pegando em armas, mas a gente não para de educar, não para de compartilhar, e aí as pessoas estão começando a entender que existe uma cultura queijeira brasileira, e que é óbvio, a gente olha para a Europa, tem as referências, nós já estivemos juntos lá e assim por diante, mas a gente está construindo o nosso jeito brasileiro de comer, de maturar e assim por diante. Então, esse é o resultado da Revolução Queijeira, que daqui a 10, 15 anos ninguém mais vai provavelmente ligar aí e falar, por favor, me vê um braai, me vê um brie, me vê... ou um tipo alguma coisa, o tal do tipo, mas também das pessoas chegam aqui e já falam o nome do queijo, entendeu? Ah, um tropeiro, não, Dionísio, já sabem o que é. Ainda o casca lavada, eles confundem a casca lavada com mofo branco. Daí você precisa explicar o casca lavada. Mas as perguntas estão mais inteligentes, graças aos revolucionários. Quarta pergunta. Leite cru ou pasteurizado? Ambos. Cada um do seu jeito. Cada um tem a sua característica. Eu acho que os dois... Última pergunta para fechar bonito. Eu vou levar a Maricela de novo para viajar comigo para a França. Quem você vai levar? Eu? Vou levar você de novo. Oba! E aí nós vamos sentar numa mesa, né? Você, como exímia professora de francês, eu só entendo assim, mas aí nessa mesa vai sentar eu, você e a pessoa que nos convidou. E aí vai chegar uma hora que essa pessoa vai fazer uma pergunta e eu vou falar em português para você responder para ela uma coisa. Eu já passei por isso, Fernando. E aí? Você vai traduzir ao pé da letra ou você não vai falar o que eu pedi para você falar? Depende. Eu vou dar uma invernizada. Dependendo do que você está falando, invernizada. Se ele me colocar em maus lençóis, né? Porque daí fica eu de um lado, de outro, de um lado, de outro. Eu lembro disso. Legal, foi muito gostoso, a gente tem muito ainda para construir. Obrigado pelo papo. Encerra aí a live, que foi muito gostoso. Boa noite, um beijão para você. Encerra aí. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada para todos. Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse?